para mais um quadro Constelação Responde. E a pergunta de hoje é: como desenvolver a autoconfiança? A autoconfiança, que na minha visão é a competência número um para você crescer profissionalmente, para você brilhar no seu trabalho. Pode observar. Quem é autoconfiante chega na frente. A pessoa, ela confia em si, ela acredita na capacidade dela, na entrega dela. A hora que ela vai se posicionar, ela transmite segurança. As pessoas olham para ela porque ela fala firme. Ela passa assim aquela verdade, ela transmite credibilidade. Isso vem da autoconfiança. Você pode ser muito boa tecnicamente, ter estudado, ter se capacitado, conhecer muito o que faz, mas se você não tiver autoconfiança, se você não conseguir transmitir isso com essa força, você perde espaço no mercado. Então, por isso que eu vejo que autoconfiança, para mim, é a competência assim, número um para você conseguir se posicionar, conseguir se destacar. E eu vou trazer aqui a visão da constelação, com base nos princípios da constelação, como é que a gente trabalha essa autoconfiança. Eu até separei aqui em 3 pontos esse nosso encontro de hoje. Primeiro, eu vou trazer aqui a raiz, né? A causa raiz, segundo a visão sistêmica, dessa falta de autoconfiança. Porque se eu não atuo na raiz, se eu não entendo de onde vem essa minha insegurança, eu não consigo tratar de forma adequada. Eu preciso ir ali na causa raiz. Depois eu vou conversar com vocês sobre as dinâmicas, ou seja, as situações, o que acontece nesses movimentos de falta de autoconfiança. E em terceiro ponto, eu vou trazer exercícios, porque, claro, a gente gosta de ir para a prática. Não adianta só refletir. Eu sempre falo que reflexão sem ação é morta, então nós precisamos refletir e agir para mudar. Essa é a proposta aqui do Constelação Responde. Então, bora entender aí de onde vem essa questão, essa raiz da falta de autoconfiança, por que ela acontece? Deixa eu olhar aqui, né, os 3 pontos que eu separei para falar com vocês. Eu trago tudo aqui organizado, porque senão eu falo mais que a tia do leite. E me perco aqui no meu raciocínio. Então, olha só, primeira questão relacionada à falta de autoconhecimento é quando você não se sente pertencendo. Eu preciso sentir que eu pertenço. Repara o seguinte, ó, se você trabalha numa empresa onde por algum motivo você sente que você não pertence àquele lugar, sabe quando você chega para trabalhar, tem ali a equipe, o grupo que você faz parte, tá cheio de pessoas ali ao seu redor, mas você olha e fala assim: nossa, eu não faço parte disso. E talvez você já se sentiu assim em ambientes até sociais fora do trabalho, da sua vida pessoal, às vezes da sua família. Talvez isso venha até de um sentimento lá no seu lar, na sua família de origem. Poxa, eu não sinto que eu pertenço aqui a essa família. Eu tô aqui nessa festa de Natal, tô aqui nessa comemoração de final de ano, mas nossa, eu não pertenço a esse lugar. Onde é que eu tô? Quem sou eu aqui? Quando você está num local que você sente que você não pertence, você não vai ter autoconfiança para se posicionar. Porque a autoconfiança, ela vem muito dessa sensação de pertencimento. Eu faço parte, eu pertenço aqui a essa egrégora, eu sou parte disso. Então, eu posso aqui, eu tenho liberdade para me posicionar, eu posso me colocar, porque eu faço parte. Então, a primeira raiz da questão da falta de autoconfiança é quando você sente que você não pertence. Então, observa isso. Observa se no local que você trabalha ou no meio que você trabalha, onde você está inserida, você sente ali que você não pertence. Talvez você fale para mim, mas Flávia, eu trabalho sozinha, eu sou autônoma, eu tenho a minha própria empresa, ou sou profissional liberal. Como que é isso? Aí que está a questão. Os ambientes que você frequenta, até mesmo fora, como eu disse, a família de origem, se você sente que você não pertence, que você não tem lugar de pertencimento, isso vai abalar você em outras áreas. Porque esse lugar, todos nós temos um lugar. Nós temos um lugar dentro de um sistema, a começar pelo nosso sistema de origem.
tá? Pela nossa família, nós precisamos sentir que pertencemos. Segundo ponto, vem com relação à hierarquia. Se você está fora do seu lugar, dentro dos sistemas que você faz parte, isso vai abalar a sua autoconfiança. E o primeiro sistema, tá? O que mais vai estar ligado à sua autoconfiança é a hierarquia com relação aos pais. Se você se sente maior que seus pais, melhor que seus pais, que você sabe muito mais que eles, que você é mais poderosa que seus pais, ai, coitados, tadinha da minha mãe, nossa, minha mãe, coitada, ah, ela teve uma vida sofrida, dura, ai, meu pai não sabe nada, tadinho, ele não evoluiu muito, meu pai é ignorante, ah, meu pai, sabe aquele sentimento que é um sentimento ruim, não ruim no sentido de não gostar dos pais, não é isso, mas de você ter meio que até dó dos pais, ter dó, ter pena, achar que eles progrediram pouco, que a vida deles foi sofrida, que a vida deles é difícil, que a vida deles é sem graça, porque filho costuma fazer isso, né? Sem perceber. Começa a olhar a vida dos pais e acha assim, nossa, que vida ruim, que vida triste. Aí, às vezes, os pais, né, estão mais enfraquecidos fisicamente, por conta até da questão da idade, começa a olhar com pena, tal. Presta atenção, isso drena a sua autoconfiança. Por quê? Os seus pais, eles te deram a vida. Eles são a fonte da sua vida. Sem o seu pai e sua mãe, você não estaria aqui. Você é 50% seu pai e você é 50% a sua mãe. Se você olha para o seu pai e para sua mãe e vê fraqueza, vê uma vida difícil, uma vida ruim, uma vida sem graça, uma vida sem sabor, logo, se você é 50% seu pai, 50% sua mãe, você é o quê? Tudo que você tá vendo neles. Sem graça, sem cor, sem alegria, sem tudo isso. E aí, como que uma pessoa que se vê sem graça vai ser autoconfiante? Por isso, é necessário olhar para esses pais e enxergá-los grandes. Mas, Flávia, sim, a vida do meu pai e da minha mãe é muito sofrida. Minha mãe, sim, teve uma vida muito sofrida, tal, na minha opinião. Isso você está colocando o seu julgamento. É você escolher olhar o que eles têm de bom. Tá, essa mãe que teve essa vida tão sofrida, o que, que ela tem de bom? Nossa, Flávia, minha mãe foi muito forte para aguentar aquilo. Ah, então ao invés de ficar olhando a vida sofrida da sua mãe, olha a força que ela teve para enfrentar o que ela enfrentou. Olha as qualidades dela, olha o que ela tem de bom. Não fique escolhendo ver o pior, vendo o tadinho, o lado tadinho, coitadinho e tal. A pior coisa que você pode sentir para uma pessoa é pena, tá? A pior coisa que existe. E quando você sente pena dos seus pais, você está sentindo de você mesma, porque você é seus pais, tá? Você é feita ali por eles. Então não alimente essa sensação. Olhe para eles com força, sim, respeita o movimento deles, respeita o processo de envelhecimento deles, olha para isso com amor e respeito. E olhar com amor e respeito é dar dignidade, tá? Quando você olha com aquela coisa de coitadinho, que pena, tal, você tira a dignidade. Gente, não existe coisa pior do mundo do que você olhar para o outro e sentir pena. Pensa alguém sentir pena de você? Nossa, estão olhando para mim, tem pena de mim. Nossa, é muito ruim isso. Então veja a força dos seus pais, porque quando você vê a força deles, você se sente forte. Porque mesmo inconscientemente, deixa eu te falar, talvez você não perceba isso, mas o teu inconsciente, a tua alma sabe que você vem deles. Então, olhe para isso. E uma outra raiz que é importante olhar aqui é a questão do equilíbrio entre o dar e receber. Quando nós damos demais e não nos permitimos receber, isso nos enfraquece, tá? Então, isso parece que assim, nada é suficiente, nada, a gente fica muito fraco. Então eu preciso sentir que eu recebo. Pensa numa das coisas que mais fortalece uma pessoa, profissionalmente falando, é o conhecimento. Ela conhecer, ela aprender, ela se desenvolver.
Se você só está entregando, pensa naquele profissional que só trabalha, 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 mas ele não para se reciclar, para aprender algo novo, para ver o que tem de novo no mercado dele, para receber mais conhecimento. Ele vai se sentindo desatualizado, porque parece que ele só está entregando, né? Ele só está ali no operacional trabalhando, trabalhando, e aí ele começa até a ver as pessoas chegarem no mercado, né? Pessoas mais jovens que acabaram de se formar, de se capacitar, chegando no mercado, isso traz aquela insegurança. Por quê? Ele sente que não está mais recebendo conhecimento. Então, é preciso ter esse equilíbrio. Você precisa receber para poder entregar. E quando a gente fala de trabalho, é um ponto importante desse recebimento é o receber conhecimento. Eu preciso receber, eu preciso aprender, porque como é que eu trabalho? Como é que eu operacionalizo aquilo que eu faço? Eu faço isso através do aprendizado. É igual, por exemplo, aqui com vocês. Para conseguir gravar essa aula, eu precisei aprender sobre isso, eu precisei ir estudar, eu precisei ler, eu precisei receber esse conhecimento, senão eu ia tirar de quem dera, né? Se eu conseguisse, sei lá, inspirar, isso vem de uma inspiração, né? Quem dera, gente, mas não, eu precisei receber isso aqui. Então, olha só, raízes aí que trabalham essa questão da autoconfiança. Você se sentir pertencendo, você ter muito bem trabalhada a questão da hierarquia, em especial com os pais, e olhar para esse equilíbrio de troca do dar e receber, tá bom? Aí vamos falar então das dinâmicas, situações que acontecem de uma forma geralmente repetitiva, né? O famoso padrão repetitivo, que faz com que essa autoconfiança ela cada vez mais ela fique drenada, ela fique bloqueada. Então, primeira coisa é a identificação com pais e de uma forma negativa. Quando, por exemplo, seus pais, vamos supor que seus pais não prosperaram. Vou pegar esse exemplo aqui, tá? Pais que financeiramente eles não conseguiram avançar, não conseguiram prosperar na carreira deles. E aí você começa a se identificar com aqueles pais. Ah, então meu pai e minha mãe, pô, eles não conseguiram. Eles não deram certo, eles não fizeram dinheiro. Aí você começa a olhar para eles, mas como num emaranhado, numa simbiose ali. Você se identifica com aquilo. É como se você não se permitisse ter mais dinheiro, porque senão você fica muito diferente dos pais. Então, e o nosso olhar para os nossos pais, gente, ele precisa, é uma linha assim, ó, eu preciso olhar para o meu pai e para minha mãe com admiração, com respeito, olhando o que eles têm de bom, e eu preciso olhar para a vida, olhar para frente com uma sensação de evolução. Sou eu querendo evoluir, porque esse é o natural da vida. O natural da vida não é que você fique no mesmo. Isso eu estou falando, claro, em termos de produção, de trabalho, não é que você fique no mesmo nível ali dos seus pais e nem pior, mas é que você evolua. Então, você tem filhos? Eu tenho certeza que você quer que seus filhos eles cresçam além do que você foi, né? O nosso desejo é que eles vão além. Então, isso faz parte do evoluir na vida, né? Isso é o mundo, gente. Olha só, hoje quanta coisa, né, de tecnologia, internet, rede social, inteligência artificial, tal. Na época dos nossos avós, não tinha isso. Por quê? Porque o mundo evoluiu. E quem faz o mundo evoluir? As pessoas. Então, as pessoas vão evoluindo e vão crescendo. Então, é o natural da vida. Põe isso na cabeça, ó, é natural que você evolua. Você fazer mais dinheiro que seus pais é natural. Você conseguir ter uma condição de vida melhor que seus pais é natural. Você ter uma vida mais leve, mais tranquila que seus pais é natural. Tem uma frase na visão sistêmica que é: os seus pais carregaram o piano, você pode tocar. Então, essa identificação, que eu chamo uma identificação negativa, né, de você
tá ali vendo o que eles não foram, o que não foi bom ali na vida deles, e você ficar presa aquilo, bloqueia total sua autoconfiança, porque aí você começa a se auto-boicotar para que você permaneça estagnada, só por não querer passar ou qualquer caraminhola aí que tenha na sua cabeça, beleza? Então, eu acho que aqui o principal ponto para nos dar força é nós, num lugar de filho, de evolução da humanidade, querermos ir além. Não é querer ser melhor, não é querer ser maior que os pais, não é querer provar, principalmente pessoas que tiveram problemas aí relacionais com pai e mãe. Nossa, eu quero ser melhor que você, eu vou provar que eu dou certo. Não, isso daí você está saindo do seu lugar de filha, não é sobre isso. Mas é você entender que é natural da vida a evolução, tá? Outro ponto importante, tá? Uma outra dinâmica oculta que bloqueia a sua autoconfiança são as lealdades invisíveis. Às vezes, inconscientemente, você promete ser igual a alguém do seu sistema, tá? E alguém que veio antes. Isso pode estar relacionado não só a pai, mãe, mas às vezes até um irmão, um tio. Você fica ali leal a alguém do seu sistema. E isso é muito inconsciente. Inclusive, às vezes alguém que você até não conviveu muito. E esse é um assunto muito delicado dentro da constelação familiar, porque assim, ó, dentro da visão sistêmica, quem faz parte da nossa família, né, que tem uma linha influência, é como se fosse um canal, um fio invisível ligado no coração, né? Igual o Wi-Fi. A gente não vê o Wi-Fi, mas a internet está funcionando. Então pensa num fio invisível, né? Quem faz parte do nosso campo familiar? Pai, mãe, avós, irmãos, tios. Essas são as pessoas que fazem ali do campo da nossa família de origem, tá? Eles que fazem parte do nosso campo. Então, todas essas pessoas, elas estão ligadas, energeticamente ali, ligadas. Você pode, por exemplo, ter uma pessoa, vou pegar, não vou falar você, né? Vamos pegar uma pessoa que ela teve um tio que teve um vício e ele não progrediu na vida profissionalmente falando. Ele não progrediu, não foi tal. E esse tio acabou sendo excluído da família. Todo mundo fala mal dele, ninguém quer ele nas festinhas de confraternização. Ele é a pessoa excluída. Você inconscientemente pode se conectar a esse tio. Você pode estar ligada a ele. Aí você começa a se auto-sabotar, e uma autossabotagem é a falta de autoconfiança, você se sente ali insegura tal, para começar a repetir alguma situação ali que aconteceu com aquele tio. E eu sei que para algumas pessoas, se você está ouvindo esse conteúdo pela primeira vez, é muito estranho. Por isso que eu tomo até muito cuidado para falar sobre ele e tento falar de uma forma bem simples. Porque o que é o importante aqui? É a gente enxergar essa dinâmica, entender que isso pode estar acontecendo, mas não para ficar presa nela. Falar assim, eu sou assim porque eu estou identificada com tio tal. Não. A ideia é trazer para a consciência. Então, eu tenho essa clareza. Aí eu dou um lugar para o meu tio, e é isso que a gente faz na constelação. Nós percebemos dentro de um sistema as pessoas que foram excluídas, porque ninguém pode ser excluído. E aí nós damos um lugar como no nosso coração. Então, num exemplo desse, tio, eu vejo você, eu dou um lugar para você no meu coração, tio, tem um lugar para você na nossa família. Você dá um lugar. Porque você pode me perguntar assim, mas por que isso acontece e tal? Porque existe uma lei universal, uma lei do amor, uma lei sistêmica, que é a lei do pertencimento. Tudo e todos têm o direito de pertencer. Se alguém no meio familiar foi excluído, o sistema, a vida, ela começa a trazer situações para que a gente vá buscar ajuda, vá ter informação do que está acontecendo, assistir um vídeo como esse, por exemplo, e perceba, opa, tá acontecendo essa dinâmica aqui. Tem um tio meu excluído. Para esse tio poder ser visto, ser lembrado e a ordem voltar nesse sistema.
Então, por isso que às vezes alguns perrengues, gente, começam a acontecer na nossa vida, que é para a gente procurar a solução. E esse caminho de solução, ele é um caminho de cura. É como, geralmente, quando a gente busca um caminho de solução, nós vamos primeiro no nível técnico. Então, se eu estou tendo um problema na minha carreira, no meu trabalho, aí eu vou começar a buscar uma solução num nível que eu chamo de nível técnico, né? O nível da matéria. Eu vou fazer um curso, eu vou estudar, eu vou pedir ajuda para um antigo gestor, eu vou fazer alguma coisa tecnicamente, eu vou reformular meu currículo para colocar no mercado. Eu começo a buscar soluções no nível da matéria, no nível desse nosso plano aqui espiritual, tá? E você chega uma hora que você faz todos os ajustes possíveis. E você fala assim: caramba, eu já fiz tudo que podia ser feito e não estou vendo resultado, não estou vendo mudança, não tem mais o que fazer, tecnicamente falando. É nesse momento que você precisa ir além, olhar as raízes, olhar se não tem alguma questão de ordem familiar para ser vista dentro do sistema. E esse é o convite da constelação. Às vezes, gente, tem situações que estão travadas na nossa vida, bloqueadas por problema técnico mesmo, tá? Tem gente às vezes que fica buscando solução em constelação, mas não é na constelação, o problema está em outros pontos. Então, às vezes a pessoa, ela se sente insegura porque ela quer trabalhar com uma coisa que ela não tem capacidade técnica para trabalhar. Por exemplo, tá? A pessoa quer trabalhar com algo e, ó, eu já atendi muitos casos assim. Pessoa com falta de autoconfiança, por exemplo, quer ver? Eu atendi muita gente, atendo até hoje, né, profissionais do desenvolvimento humano. Então, coaches, mentores, aí pessoas que querem trabalhar com atendimento, com terapia, tal, só que aí a pessoa vem para a sessão e fala: ai, Flávia, eu me sinto insegura, não consigo vender, eu tenho medo de não conseguir ajudar o cliente e tal. E quando eu vou investigar, essa pessoa ela não se capacitou devidamente. Ela não estudou o que ela precisava estudar, ela não se formou ali, ela não foi buscar conhecimento tal. E aí é claro que ela está insegura. É óbvio que ela vai estar insegura. Ela não conhece, ela não sabe do que ela está falando. Então ela fez às vezes uma formação ali, um cursinho muito raso, muito básico, e ela quer sair vendendo aquilo para os outros. E aí é óbvio que ela vai se sentir insegura. Então esse é um caso que a pessoa precisa ir lá e se capacitar. Então a capacitação, o conhecimento, estudar vai fortalecer, claro, depois ela vai praticar o que ela aprendeu, a prática também ajuda a trazer mais segurança. Então, isso eu falo que é no campo técnico, né? Que todos nós precisamos olhar e cuidar. Agora, quando você já sente que, tecnicamente falando, você já fez tudo, pô, Flávio, eu tenho um diploma até em Harvard, o negócio não vai, né? Eu tenho anos de prática tal, mas eu me sinto insegura. É porque aí sim eu te convido a ter o olhar da constelação. Às vezes as pessoas me perguntam assim, Flávio, qual que é o momento de fazer uma constelação? O momento é quando você já percebeu que você já fez o que era possível no campo da matéria e não deu certo e o negócio está travado. Ou que você não tem força para fazer o que tem que ser feito. Quando você está procrastinando, quando você sente realmente preguiça, quando você vai fazer o movimento que precisa e algo acontece e te trava, você fala assim, nossa, Flávia, não vai toda vez. Eu sei o que eu preciso fazer, mas eu não tenho força, eu não sinto força para fazer o que tem que ser feito. É nesse momento que, opa, você precisa ir atrás de se fortalecer e se capacitar, tá? E uma outra dinâmica que bloqueia a sua autoconfiança é o desrespeito à sua própria história. Você não dá valor à sua origem, de onde você veio. E isso, gente, eu não tô falando aqui só de origem familiar, pai e mãe, não. Tô falando de tudo, tá? Do local que você estudou, de onde você morou, com o que você já trabalhou, as vivências que você já teve, tá? Quem não dá valor à sua história se sente inseguro, porque o seu ouro está na sua história. E é muito comum quem passou por histórias mais desafiadoras, histórias tristes, histórias de falta, de escassez, de famílias que eram desestruturadas emocionalmente.
É muito comum a pessoa querer excluir isso. Eu não quero lembrar, eu não vim de um lar bacana, eu não estudei numa escola boa. As minhas escolas foram sempre ruins. Eu trabalhei com coisas que não eram legais. Aí você começa, é como querer pegar esse seu passado e varrer para debaixo do tapete. Você não quer falar dele, você não quer tomar isso no seu coração. E o seu ouro está na sua história, tá? A história que você viveu. Pode ser que algumas experiências que você teve hoje não façam mais sentido para você. Por exemplo, profissionalmente, pode ser que você tenha tido experiências profissionais que hoje não tem nada a ver com você. Por exemplo, a minha sócia. A minha sócia hoje, ela trabalha com desenvolvimento humano, é astróloga, mentora, e ela no passado, ela é formada em direito, ela foi servidora pública, trabalhava com licitações. E hoje o trabalho dela não tem nada a ver com isso, é totalmente diferente, tem nada a ver. Mas ela não pode olhar para isso com ranço, Deus me livre, que horror, como eu sofria, como. Não! É necessário dar um lugar a isso, um lugar de amor, um lugar de respeito, saber que isso fez parte da história dela. Porque se você não dá valor, você não respeita a sua história, é como se você pegasse uma parte de você, um pedaço, é como se eu cortasse um pedaço de você e tirasse. E aí você, sem um pedaço, você fica enfraquecida. E autoconfiança vem de fortalecimento, de você se sentir forte, tá? Você precisa se sentir forte. E agora vamos falar um pouquinho de exercício. O que a gente pode fazer para a prática, tá? Separei aqui 3 pontos simples, 3 exercícios simples para você fazer, colocar em prática. O primeiro está muito linkado a essa dinâmica que eu acabei de falar. É você reconhecer de onde você vem. E isso, gente, na verdade, eu falo aqui que é um exercício, tá? É um exercício diário. É você trazer muito mais esse conceito para a sua vida. Eu costumo dizer que a visão sistêmica ela é um estilo de vida. É a gente conhecer esse conceito, aprender sobre esse conceito e trazer isso para o nosso dia a dia. E levar a visão sistêmica como estilo de vida. Então, reconhecer de onde eu vim, né? Olhar para os meus pais, seja olhar mesmo fisicamente ali para eles, ou olhar no coração. Né? Isso é um ponto que eu acho importante falar aqui, né? Às vezes as pessoas pensam que tem que ir lá e falar isso presencialmente com o pai, ou a pessoa me pergunta assim: ah, mas meu pai já faleceu, tal. Esses movimentos a gente faz no coração. Quem quiser e puder fazer pessoalmente, ok, mas é no coração. Então, eu olhar para os meus pais e dizer internamente: pai, mãe, vocês são grandes, eu sou pequena. Eu tomo a vida que vocês me deram, tá? Eu recebo a vida que veio de vocês do jeito que ela foi. Isso é tomar a sua história. É você olhar os seus pais, enxergá-los grandes, apesar de. Por quê? Porque você recebeu a vida deles. Isso é suficiente. Isso basta. Ah, mas meu pai não fez isso, minha mãe fez aquilo, porque meu pai abandonou, porque eles te deram a vida. Se esse pai e essa mãe não tivessem se juntado ali, vivido uma situação que gerou a sua vida, você não estaria aqui. Isso basta, isso foi o suficiente. Agora é com você, tá? Então é esse conceito de você reconhecer de onde veio. O segundo exercício é você se permitir receber, tá? É você permitir receber o que a vida tem para entregar para você. É você. E como é que eu faço isso, Flávia? É você olhar para a vida, olha para tudo que a vida te deu. Faz um exercício assim, e você pode começar esse exercício assim, pequeno e ampliando, né? Olha no último ano, o que a vida te deu? E quando eu falo deu, gente, deu também em aprendizado, em conhecimento, em experiência. E tomar isso, porque quando você só reclama, murmura, critica, acha que tudo é pouco, que você não tem, você não consegue. O que quer dizer isso? Você não está tomando da vida, você não está valorizando o que a vida está te dando.
Então, aqui é um exercício para você olhar tudo de bom que você recebe. Ah, mas eu não tenho o carro que eu quero, eu não viajo, eu não faço isso. Tá, talvez o carro que você não tenha, que você tenha, não é o que você quer, mas talvez você tenha um carro. Você está sendo grata por esse carro? Ah, talvez você não tenha carro nenhum, mas você pode pagar o Uber. Ah, não posso pagar o Uber, mas você pode andar, você anda. Sabe? Então é olhar assim, o que que você está recebendo da vida? Porque olha só, quando eu não olho com gratidão, quando eu não olho com gratidão para aquilo que eu estou recebendo, ainda que não seja tudo que eu queria, eu não estou tomando a vida, eu não estou recebendo. E aí tem um desequilíbrio interno dentro de mim, eu não estou tomando. Então, qual que é a sensação? Eu sinto que eu só faço, eu sinto que eu só trabalho. Eu trabalho, trabalho, trabalho. Nossa, eu trabalho e não sou reconhecida, eu trabalho e não sou reconhecida. Às vezes a pessoa vem e fala para mim: "Ah, porque eu não tenho reconhecimento no meu trabalho tal". Eu pergunto: "Mas você está recebendo seu salário?" "Tô". "Mas você está conseguindo comprar coisas com o dinheiro que você recebe?" "Tô". "Você tem onde morar?" "Tenho". "Você come?" "Como". Então, você não está recebendo nada? Sabe, para pra pensar um pouquinho, o que que é esse reconhecimento que você tanto busca? Sabe, essa fonte, né, esse desejo inesgotável de coisas que isso é o quê? O que que é isso? Tá? Então toma a vida, toma, olha o que você tem recebido, tá? E o terceiro exercício é você se movimentar, é você dar passos, mesmo que pequenos, mas de forma consistente. Por quê? Quando você não se movimenta, quando você não entra em ação, você não vai se sentir segura. Como que você vai ser autoconfiante se você está estagnada, você está parada? A autoconfiança, ela não nasce do cenário perfeito, do trabalho perfeito, do movimento perfeito, mas ela vem da experiência, tá? Não é fácil para mim abrir a câmera aqui e gravar o vídeo. Não é. Né? Não é. Tem hora que dá o efeito homo, né? Branco total, eu falo assim, meu Deus, esqueci, né? O que que eu ia falar aqui mesmo? Aí tem horas que eu percebo que eu cometi um vício de linguagem, pô, será que o conteúdo ficou bem organizado? Aí às vezes eu acabo de gravar e falo assim, poxa, poderia ter dado aquele exemplo que seria legal, tal. Se eu esperasse eu me sentir perfeita, com o contexto perfeito, com a luz perfeita, com o som perfeito, com a edição de vídeo perfeita, você não ia nem estar assistindo esse vídeo, porque eu sei que está bem longe de estar perfeito, tá? Eu sei que está bem longe. Mas como é que a minha autoconfiança aumenta? A cada vídeo. Hoje, se eu não me engano, nós estamos na aula 25 desse quadro aqui, Constelação Responde. 25. Ou seja, 25 vezes eu trouxe um tema que eu sempre procuro entre os temas que mais me perguntam, 25 vezes eu abri essa câmera aqui e vim falar com vocês, tá? 25 vezes. Eu tenho certeza que na vez 125 eu vou estar melhor, tenho certeza. Só que é essa prática. Então isso vai me deixando cada vez mais autoconfiante. Mas se eu fosse esperar a perfeição, não, então eu vou dar pequenos passos. Hoje esse é o cenário que eu tenho, essa aqui é a luz que eu tenho, essa é a edição que eu tenho, né? A câmera que eu tenho é essa, e eu venho aqui dar o meu melhor. Não é assim, vai lá e faz de qualquer jeito, tal. Não, né? É a sensação que eu vou dar o meu melhor, então eu fiz minha parte. Eu estudo, eu me capacito, eu busco viver isso que eu estou pregando para vocês. Eu sou perfeita nisso tudo? Não, não sou. Mas eu busco viver. Eu busco praticar isso todo dia, hoje, amanhã e depois. Eu busco hoje, amanhã e depois praticar isso. E aí eu venho aqui e me exponho, me coloco no campo de batalha aqui, né? E espero que essa mensagem alcance o seu coração em algum lugar. E aí, no meu humilde lugar também de pedir, se essa mensagem ela fez sentido para você, de alguma forma ela trouxe uma reflexão para te ajudar a elevar a sua autoconfiança, dá um like aqui no vídeo. Eu sei que essa parte é muito brega, gente, é a parte todo mundo desliga o vídeo,
mas ela é importante para o meu crescimento profissional, para essa mensagem chegar para mais pessoas. Então, quando você compartilha o vídeo, claro, se fez sentido, né, gente? Se não fez sentido, não vai compartilhar, né? Ou pedir para você também se inscrever aqui no canal, que isso me ajuda muito, né? Esse algoritmo aqui do YouTube entende que o vídeo tem relevância e mais pessoas recebem essa mensagem. Te agradeço muito por isso, agradeço por você estar aqui e a gente se vê no próximo vídeo, né? Que vai ser o 26. Um beijo, tchau, tchau.